Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o GIMP. Hoje nós vamos ver como fazer esse efeito de uma imagem bordada, como se ela tivesse sido feita por linha e agulha. É muito simples de fazer. A imagem que eu usei é imagens do pixabay.com. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link para ela. O que eu tenho para dizer para vocês a respeito da imagem é o seguinte: ela tem que, de preferência, ter as bordas entre as cores assim bem distintas, que as cores não entrem umas nas outras e que não haja nenhum degradê de cores também. De preferência com poucas cores, entre 5 cores mais ou menos, eu acho que é o ideal, porque senão começa a se perder o efeito que a gente vai tentar fazer. Então, basicamente, você pegue uma imagem que vá no mundo real ser possível ser transformada em um bordado com linha e agulha. Tá legal? Vamos começar? Então, eu já tô aqui com a minha imagem aberta. A primeira coisa que eu vou fazer é diminuir ela um pouquinho em relação à camada, porque eu quero um pouco de espaço entre a imagem e a camada. Então eu peguei aqui a ferramenta de transformação unificada e dei uma pequena diminuída no tamanho da nossa melancia. Agora, apertando o Ctrl no teclado e rodando a rodinha do mouse, eu faço uma aproximação e vou começar a fazer o nosso efeito. Agora eu vou a arquivo novo e vou pedir uma camada num novo arquivo, tá? E agora eu vou aqui em filtros, artístico, aplicar tela. O que eu tô fazendo aqui é fazendo a textura do pano que nós vamos fazer a simulação de bordado. Vamos aumentar aqui um pouco a profundidade, que é o que vai definir bem as linhas como se fosse a linha, né, o tecido. Eu vou cortar aqui um pedaço com a ferramenta de cortar, pegar um pedaço assim, não tenho medida para te dar, tá? É tudo meio no olho. Agora eu vou em cima dessa imagem, eu aperto com o botão direito do mouse, eu venho a editar e copiar. Agora, com esta cópia feita, eu volto ao meu arquivo com a minha melancia. Vou aqui em editar, colar como nova camada. E ele vai fazer daquilo que eu acabei de criar no outro arquivo, uma camada nesse arquivo aqui com a melancia, tá? Agora eu vou afastar um pouquinho, Ctrl no teclado e rodinha do mouse. Eu vou pegar aqui a ferramenta de transformação unificada e vou deixar essa nova camada com a textura do tecido um pouquinho maior, ela vai cobrir o total da nossa melancia, tá? É um tamanho adequado para o que a gente vai fazer. Agora eu vou pegar a ferramenta de rotacionar e vou rodar um pouquinho esse tecido, que eu quero que cada lugar que eu vá fazer a sobreposição, cada cor fique virado para um lado, assim meio viradinho, porque fica melhor a aparência total depois no final. Agora, com a ferramenta de transformação unificada, eu vou fazer os ajustes que ficaram precisando ser feitos para que a camada cobrisse a melancia de novo. E agora eu vou fazer cópias desta camada, tá? Botão direito do mouse, abrir e duplicar camada. Eu vou fazer 4 vezes, porque eu tenho 4 cores para eu cobrir, né? A casca, a polpa, as sementes e aquela parte branquinha, que é como se alguém tivesse comido um pedacinho da melancia, né? Então aqui cada uma das cópias eu vou nomear para que eu faça uma pilha organizadinha aqui de camadas. Então aqui a segunda eu vou chamar de polpa vermelho, né? Aqui a próxima eu vou chamar de casca, que vai ser a cor verde.
e por final aquela parte branca. Agora nós vamos começar a fazer então cada parte separada, é por cor cada separação, tá? Então vamos lá, vamos tirar a visibilidade de todas, vamos ativar a camada com a melancia, nós vamos começar a selecionar as partes. Primeira coisa que eu vou fazer então vão ser as sementes. Então, com a camada da melancia selecionada, eu vou até essa ferramenta de seleção por cor. Eu vou clicar nela e vou clicar na semente e olha só, é só eu clicar em uma que todas elas são selecionadas, tá? Agora nós vamos aqui a camada com o tecido que eu chamei de sementes, eu vou ativar essa camada, vou ligar a visibilidade dela, vou selecionar, inverter e vou dar delete no meu teclado, porque aí eu fico só com as sementes na textura do tecido, né? Agora eu venho aqui dentro da camada, botão direito do mouse, camada para o tamanho da imagem, para que nosso projeto fique com todas as camadas do mesmo tamanho. Selecionar nada e agora eu preciso mudar o modo de blend dessa camada com as sementes nesse formato, nessa textura de tecido. Então eu venho aqui no modo de blend e vou pedir mesclar grãos lá embaixo e olha só, vamos chegar perto um pouquinho, Ctrl no teclado e rodinha do mouse, olha só, tá vendo? Ele ficou com a textura do tecido. O mesmo procedimento, vou passar agora a fazer a parte da polpa. Então eu ligo a visibilidade da camada com o tecido, ativo ela e agora eu vou pegar a ferramenta de inverter e vou clicar em cima dessa textura só para que fique com o sentido da imagem diferente, né, do que esteve com as sementes. Então agora com a camada com a melancia ativa, eu vou à ferramenta de seleção por cores e clico em cima do vermelho. Eu vou ligar a visibilidade da semente só para a gente ver o que a gente já fez. Eu vou ativar a camada aonde eu quero cortar o tecido no vermelho. Vou selecionar, inverter e dou delete no teclado. Olha só. Dentro da camada, eu aperto com o botão direito do mouse, camada para o tamanho da imagem. Agora selecionar nada. E nós vamos agora fazer a troca do modo de blend da camada para o mesmo mesclar grãos. Tá vendo? Agora ficou pro outro lado o fio do bordado, então vai ficando bem incrível, olha só, que foi feito mesmo um bordado. Se ficar tudo pro mesmo lado, não fica de acordo com o que acontece na vida real. Vamos continuando agora aqui, a casca verde, ativo a camada, com o tecido, vou até a ferramenta de inverter, agora eu vou trocar aqui para horizontal e vou clicar em cima da camada para ele virar para uma outra direção. Tá? Agora eu vou aqui a camada com a melancia, eu pego a ferramenta de seleção por cor e vou até a cor verde. Agora eu volto na camada com o tecido em que eu quero pôr a cor verde, eu vou a selecionar, inverter e dou delete. Dentro da camada, eu vou botão direito do mouse, camada para o tamanho da imagem. Agora eu posso mexer no modo de blend, mesclar grãos, e agora eu posso desligar essa seleção, selecionar nada, certo? Agora precisamos terminar aqui e fazer a parte branquinha. Então vamos ativar a camada com a textura do tecido
E essa eu vou deixar assim, nesse sentido mesmo, porque já mudamos as outras, essa aqui vai ficar bem assim, no sentido que ela está. Vou a camada com a melancia, pego a ferramenta de seleção por cor e clico em cima do branco, e ele vai selecionar o que é branco. Eu ativo a camada com a textura do tecido, vou ligar a visibilidade aqui, na qual eu vou deixar a parte branca, selecionar inverter e dou delete no teclado. Selecionar, nada. Agora dentro da nossa camada aqui, botão direito do mouse, camada para o tamanho da imagem. E agora na hora do modo de blend, na cor branca, se a gente pede o mesmo mesclar grãos, não fica muito bom. Vamos dar um zoom aqui, Ctrl no teclado e rodinha do mouse, e olha só, ele some, não fica bom mesclar grãos com a cor branca, assim, sem fazer nenhuma arrumação. Vamos tentar multiplicar. Ficou melhor, mas ficou cinza demais, né? Precisaria que ficasse mais branco mesmo. Então, para arrumar isso, eu vou aqui a cores, em curvas, e eu vou mexer nas duas pontas para ver se dá para arrumar isso aqui. Se eu vir aqui na ponta de cima e puxar para dentro, e depois na de baixo também, sempre grudadinho assim na caixinha, olha só, eu consigo ressaltar o branco e o preto, eu deixo um pouco cinza de fora dessa jogada, né? E aí ficou melhor assim. Eu gostei do jeito que ficou assim, porque eu elimino bastante do cinza. E o que eu posso fazer agora, para finalizar o nosso projeto, é fazer uma sombra entre as cores. Então eu vou duplicar, botão direito do mouse, eu peço duplicar camada, na camada com a melancia, e pego essa camada e ponho ela em cima da minha pilha de camadas. Aí com ela ativa eu vou a filtros, desfocar, desfoque gaussiano, vou deixar assim bem fraquinho mesmo, tá? Ok. E eu vou passar um outro filtro ainda, filtros, distorções, embutir. Olha só, de cara ele já faz uma sombra, né? Não vou mexer em nada aqui, vou dar ok do jeito que veio a calibragem para mim. Agora com essa camada ativa eu vou mudar o modo de blend, eu vou vir aqui a sobrepor e pronto, tá feita a minha sombra. Olha só que bacana que ficou, super simples de fazer, né? Temos sombrinhas em todas as partes aqui da nossa imagem, certo?